Francisco encontra-se com Greta Thunberg, a jovem de 16 anos que luta pela mudança climática. Papa Francisco, esta é Greta. Ela veio especialmente para encontrar-se consigo, para falar no Senado italiano. Como sabe, ela é uma estrela mundial. Ela tem milhares e milhares de seguidores, os quais ela está a inspirar a lutar contra as alterações climáticas. Papa continua a trabalhar e eu te felicito. Tradutor, gostarias de dizer alguma coisa ao Papa Francisco? Greta, sim. Obrigada por defender o clima, por falar a verdade. Mesmo. Isso significa muito. Obrigada. Deus te abençoe, diz o Papa. Continua a trabalhar. Continua. Vai em frente, vai em frente. O Papa também se encontrou com o pai da Greta. A adolescente e o Papa partilham na mesma missão, lutar contra as alterações climáticas. E o Papa Francisco tem uma encíclica, Laudato Si, com este tópico. Um novo passo para a Igreja, ecologia integral. Papa Francisco diz a Greta Thunberg para continuar o ativismo pelo clima. O que é que ela mostrou ao Papa? Papa Francisco encontra-se com Greta, adolescente que faz greve pelo clima. O que é que ela mostrou? Prestem atenção. Papa Francisco encontra-se com Greta, a jovem adolescente que faz greve pelo clima. E ela, no placar, diz: juntem-se à greve, greve climática. E depois diz: celebrem o Laudato Si no dia 24 de maio. O Laudato Si é o Laudato do Papa. Guarda que houve de noite. Governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Greta leva a campanha sobre alterações climáticas ao Vaticano e encontra-se com o Papa. Papa Francisco encoraja a jovem ativista do clima, Greta Thunberg, para continuar a sua luta, pregando aos convertidos. A jovem sueca ativista do clima recebe a bênção do Papa. A Greta encontra-se com o Papa depois de ter repreendido os líderes europeus em relação às alterações climáticas. A Greta castiga o Parlamento Europeu por darem prioridade ao Brexit em vez das alterações climáticas. Greta incita os membros do Parlamento para entrar em pânico como se a casa estivesse a arder. Eu quero que ajam como se a casa estivesse a arder. Isto é uma palestra emocional da Greta aos líderes do Parlamento Europeu. Eu já disse estas palavras antes, que ajam como se a casa estivesse a arder. E muitas pessoas já me explicaram porque é que isto é uma má ideia. Um grande número de políticos disseram-me que o pânico não leva a nada bom. E eu concordo. Entrar em pânico, só quando é mesmo necessário, é uma ideia terrível. Mas quando a vossa casa está a arder e não quer que não arda até ao fim, então isso requer algum nível de pânico. Já estamos no meio da sexta extinção em massa e a taxa de extinção está 10 vezes mais rápida daquilo que é considerado normal. Com até 200 espécies a ficarem extintas todos os dias, a erosão do solo fértil, a devastação das nossas grandes florestas, os poluentes tóxicos, a perda dos insetos, dos animais selvagens, a acidificação dos nossos oceanos, os desastres a acelerarem pela maneira de viver com a qual não nos preocupamos em algumas partes do mundo. Tudo isto é a nossa vida, continua simplesmente. A nossa casa está a arder. E os nossos líderes precisam começar a agir de acordo com isso. Porque neste momento não estão a fazer. Se a nossa casa estivesse a arder, os nossos líderes não agiriam como o fazem hoje. Mudariam quase todas as suas partes do seu comportamento, tal como o fazem numa emergência. Se a nossa casa estivesse a arder, vocês não organizariam 3 encontros de emergência para falar sobre o Brexit e nenhum para falar das alterações climáticas. As eleições europeias estão a aproximar-se. E muitos de nós, que somos os mais afetados por esta crise, pessoas como eu, que não podemos votar, não estamos em posição para moldar as decisões em relação a negócios, políticas, engenharia, mass média, educação ou ciência, porque o tempo que nos leva a nos educarmos a nós mesmos para fazer isso simplesmente já não existe. E é por isso que milhões de crianças estão a levar isto até às ruas, a fazer greve pelo clima.
para criar atenção quanto à crise climática. Vocês precisam nos ouvir. A nós que não podemos votar. Precisam de votar por nós, pelos vossos filhos e netos. O que estamos a fazer agora, muito em breve, não pode ser desfeito. Nestas eleições, vocês votam pelas condições de vida futura do ser humano. E apesar do que os políticos precisam de não existir hoje, algumas alternativas são certamente menos más que outras. E eu li que alguns partidos políticos nem sequer querem que eu esteja aqui a falar, porque eles desesperadamente não querem falar das alterações climáticas. Fazer o vosso melhor já não é o suficiente. Todos nós temos de fazer o que parece impossível. E não importa se se recusam a ouvir-me, no final de contas, eu sou simplesmente uma jovem estudante de 16 anos da Suécia, mas não podem ignorar os cientistas, ou a ciência, ou os milhões de jovens estudantes ativistas que fazem greve para terem direito a um futuro. Imploro-vos, por favor, não falhem nisto. Papa Francisco diz a Greta Thunberg para continuar o ativismo climático. Greta Thunberg incita os eleitores para apoiar os jovens e as crianças ativistas do clima. Eleições europeias, Aliança pelo Trabalho Livre ao Domingo, evento no Parlamento Europeu. Esqueçam-se do Brexit e ponham o foco nas alterações climáticas, diz Greta à Europa. Em antecipação às eleições europeias, o que acontecerá ao Domingo Livre de Trabalho? Em vista às eleições europeias, a Aliança Dominical Europeia discutiu com os membros do Parlamento Europeu e com os candidatos eleitorais a importância de um tempo livre de trabalho comum e de horas decentes de trabalho. O domingo lento, a solução simples ao aquecimento global. Usar o domingo como um dia de descanso e renovação seria bom para a nossa saúde pessoal, como também para a saúde do planeta. Nós podemos e deveríamos restaurar os domingos a um dia para Gaia e um dia para a Terra. Greenpeace, não há um planeta B. Demandem ação urgente em relação às alterações climáticas. Juntem-se ao nosso movimento global. Guerras, fomes e secas. Há mais mulheres que dizem que não terão filhos devido às alterações climáticas. Negar as alterações climáticas é mau, diz Mary Robinson. Ela disse: o negar das alterações climáticas não é somente ignorante, mas também maligno e malvado, porque nega os direitos humanos das pessoas mais vulneráveis do planeta. Alterações climáticas é a revisão dos fatos, a nossa maior ameaça revelada. Devemos observar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as reivindicações da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial, e mostra que a última obra para a salvação do homem está agora avançando. Guarde a mente do povo em trevas até que esse trabalho seja terminado, e nós protegeremos o mundo e a igreja também. O sábado é a grande questão, que é decidir o destino das almas. Devemos exaltar o sábado da nossa criação do domingo. Fizemos com que fosse aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. Agora a igreja deve ser levada a unir-se ao mundo em seu apoio. Devemos trabalhar com sinais e prodígios para cegar os olhos para a verdade e levá-los a deixar de lado a razão e o temor de Deus, e seguir o costume e a tradição. Vou influenciar os ministros populares a desviar a atenção de seus ouvintes dos mandamentos de Deus. Aquilo que as Escrituras declaram ser uma perfeita lei de liberdade será representado como um jugo de escravidão. As pessoas aceitam seus ministros, explicações das Escrituras, e não investiguem por si mesmos. Portanto, trabalhando através dos ministros, posso controlar as pessoas de acordo com a minha vontade. Mas nossa principal preocupação é silenciar essa seita dos guardadores do sábado.
Precisamos provocar indignação popular contra eles. Vamos recrutar grandes homens e homens sábios do nosso lado, e induzir aqueles em autoridade a realizar nossos propósitos. Então, o sábado que eu estabeleci será aplicado por leis, as mais severas e exigentes. Aqueles que os desconsiderarem serão expulsos das cidades e aldeias, e sofrerão fome e privações. Quando tivermos o poder, mostraremos o que podemos fazer com aqueles que não se desviarão de sua lealdade a Deus. Nós levamos a Igreja Romana a infligir prisão, tortura e morte àqueles que se recusam a ceder aos seus decretos, e agora que estamos trazendo as igrejas protestantes e os mundos em harmonia com este braço direito de nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Quando a morte se tornar a penalidade de violar nosso sábado, então muitos que estão agora classificados com guardiões dos mandamentos virá para o nosso lado. Mas antes de proceder a estas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar e enredar aqueles que honram o verdadeiro sábado. Podemos separar muitos de Cristo por mundanismo, luxúria e orgulho. Eles podem pensar-se seguros porque acreditam a verdade, mas a condescendência com o apetite ou com as paixões inferiores, que confundirão o julgamento e destruirão a discriminação, causará a queda delas. Vá, embriague os possuidores de terras e dinheiro com os cuidados desta vida. Apresente o mundo diante deles em sua luz mais atraente, para que possam depositar seu tesouro aqui e fixar suas afeições nas coisas terrenas. Devemos fazer nossa para evitar que aqueles que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Mantenha o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais meios eles obtêm, mais eles prejudicam nosso reino, tirando de nós nossos súditos. Dinheiro do que para a edificação do reino de Cristo e a expansão das verdades que odiamos, e não precisamos temer a influência deles, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá sob nosso poder e finalmente será separada do povo de Deus. Através daqueles que têm uma forma de piedade, mas não conhecem o poder, podemos ganhar muitos que de outra forma nos causariam grande dano. Amantes do prazer, mais do que amantes de Deus, serão nossos ajudantes mais eficazes. Aqueles da classe que estão aptos e inteligentes servirão de chamarizes para atrair os outros para as nossas armadilhas. Muitos não temerão a sua influência, porque professam a mesma fé. Assim, os levaremos a concluir que as exigências de Cristo são menos estritas do que antes acreditavam, e que, em conformidade com o mundo, eles exerceriam maior influência com os mundanos. Assim, eles se separarão de Cristo. Então, eles não terão forças para resistir ao nosso poder e, em breve, estarão prontos para ridicularizar seu antigo zelo e devoção. Até que o grande golpe decisivo seja atingido, nossos esforços contra os guardadores dos mandamentos devem ser incansáveis. Devemos estar presentes em todas as suas reuniões. Em suas grandes reuniões, especialmente nossa causa sofrerá muito, e devemos exercer grande vigilância, e empregar todas nossas artes sedutoras para impedir que as almas ouçam a verdade e fiquem impressionadas com isso. Eu terei no chão, como meus agentes, homens portadores de doutrinas falsas, se misturaram com a verdade suficiente para enganar almas. Eu também terei incrédulos presentes, que expressarão dúvidas em relação às mensagens do Senhor de advertir a sua igreja. As pessoas leem e creem nessas admoestações, nós poderíamos ter pouca esperança de superá-las, mas se pudermos desviar sua atenção dessas advertências, elas permanecerão ignorantes sobre nosso poder e astúcia, e nós as asseguraremos em nossas fileiras afinal. Não permitirá que suas palavras sejam menosprezadas com impunidade. Se pudermos manter as almas enganadas por algum tempo, a misericórdia de Deus será retirada, e Ele as entregará ao nosso controle total.